meu povo, olá, minha gente, povo bom, povo de Deus. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé. Um pouquinho atrasado, mas esperando, né? De Deus a mensagem para esta manhã. E o tema de hoje é o anjo do Senhor acampado, não é isso? Ao nosso redor. Nós vamos para um hino, depois a mensagem e a oração da fé. Vamos ser grandemente abençoados mais uma vez. Vamos para o hino. Com esplendor de um rei e em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é meu Deus, cantarei, quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é meu Deus, cantarei, quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei, quão grande é meu Deus, quão grande, quão grande é meu Deus. Cantarei, quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus, quão grande é meu Deus. Cantarei, quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Amém, graças a Deus. Quão grande é o nosso Deus, quão poderoso Ele é. Irmãos,
nós gostamos muito de citar salmos como este, Salmo 34, o versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. As pessoas só lembram do anjo que acampa ao nosso redor. Esquecem de que só acampam ao redor daqueles que temem a Deus e assim os livra. Davi, no Salmo 34, ele louva a Deus por ter respondido às suas súplicas. E certamente ele se enquadrava no que está exposto no Salmo 34. Nós vamos explorar ele agora. Ele diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo. A seu louvor estará continuamente a minha boca. Louvar a Deus não significa estar cantando o tempo todo, mas também agradecendo o tempo todo. Às vezes, até em pensamento. Que nós temos os afazeres do dia e nós podemos estar fazendo isso, o nosso dever diário, e lembrando, falando daquilo que Deus faz por nós. Primeira carta aos Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Já agradeceu ele hoje? A pergunta. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. A minha alma se gloriará no Senhor significa que Davi era um homem humilde. Paulo chegou a dizer assim, acho que é Gálatas 6,14. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, pela qual estou crucificado para o mundo e o mundo crucificado para mim. Humildade. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Aleluia! Glória a Deus. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre. Olha a humildade de Davi. Clamou este pobre, e o Senhor os ouviu. O Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Aí ele vem. O anjo do Senhor
acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida e quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios não falarem enganosamente. Aparta-te do mal, faz o bem, procure a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor o ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Agora, irmãos, Pedro, o apóstolo, ele fez menção do Salmo 34 em uma de suas epístolas. Na primeira carta, no capítulo 3, no versículo 8 a seguir. Porque é muito importante, porque uma das coisas que mais atrasa a vida das pessoas, e com certeza o anjo do Senhor fica de fora, é quando a pessoa não se enquadra aqui, tá? Pessoas boas, pessoas que vivem doentes, pessoas que nada dá certo para elas, vivem atrasada, tá? E a gente que é pastor, já praticamente lido com gente há 30 anos, pastor autônomo há 23 praticamente, a gente vê essas pessoas perambulando pela estrada da vida. E elas procuram e clamam e não vai para frente. Está sempre ali moendo, sabe? No velho moinho. Gente, quantas vezes eu digo, não vá para a internet, não vá dar indiretas em Facebook.
Instagram, ou direta, né? Não é ali que se combate o bom combate, não, gente. O combate do cristão é joelho no chão. E dizendo assim, Deus, abençoa tal pessoa, ela é contra mim, mas abençoa ela. Converte ela. É secreto. Porque quando você expõe algo na internet, é a mesma coisa de falar. É a mesma coisa de falar. Está usando a língua. Então vejam. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida, aqui é o Salmo, e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falarem enganosamente. Aparta-te do mal, faça o bem, busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zeloso do bem? Então, ninguém. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor, ao redor dos que o temem, e os livra. Então, quando a gente expõe algo na internet, é como se a nossa língua estivesse falando. Maldizentes. Ali não é o campo de nós batalharmos. Ali não é o lugar. Porque uma pessoa que põe ali na internet, ele não tem coragem de falar na cara. Chamar a pessoa particularmente e falar para ela. Ela joga indireta. Ou direta. Só falta falar o nome da pessoa. Que vergonha. Meu povo, não façam isso não. Vamos atentar para o que Pedro disse aqui, eu vou repetir. Gente, você quer ser abençoado? Você quer ter o prazer de ter o anjo acampado ao seu redor? Então, vou repetir, 1 Pedro 3, a partir do 8. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos. Tá? Amando os irmãos. Entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Tá? Não tornando mal por mal. Pode até vir. Pode até vir o mal. Não queria estar lançando o mal. Eu prefiro ser aquele que o mal está vindo contra ele. Tá? Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, aquela guerrinha, né? Antes, pelo contrário, bendizendo,
bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, quem que não quer, gente? Mas estão andando em esteira, não sai do lugar. Refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falam engano. Aparta-te do mal, faça o bem, busque a paz e siga-a. Agora, igreja, irmãos, se você tem desejo de salvação, você diz assim, eu não sou um adúltero. O adúltero não herda o reino de Deus. Um efeminado, não. Um sodomita, não. Um roubador, não. E um maldizente. Porque você tem que bem dizer e não maldizer. Então pega aí, primeira carta aos Coríntios 6, 10 e 11. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, e nas igrejas, o que mais tem é maldizente. Que é justamente os que maldizem que acham que pode fazer isso. Né? Porque não é adúltero, não é idólatra mais. Agora, desejo é esse, e é o que alguns de vós têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Continua maldizendo porque quando foi batizado não estava morto. Porque batismo é sepultamento. Foi batizado vivo. Está precisando de uma matança. Então, é muito sério essas coisas. Irmãos, nós temos promessa de viver uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida de sucesso, uma vida de conquista. Sim, lutas, claro, nós sempre as teremos. Enfermidade? Sim, por que não? O mundo que vivemos hoje é um mundo de pestilentos, mas teremos vitória contra todas as investidas de Satanás. Sim. Então nós temos que pedir a Deus uma matança. Deus, tem misericórdia de mim. Eu preciso de uma mudança na minha vida. Eu preciso dar uma virada na minha vida. Eu estou cansado de lutar e não sair do lugar. Eu estou cansado de não conquistar nada. Por quê? Porque está sempre falando de alguém. Pessoas que deixou o ministério de um pastor, mas vive falando mal daquele pastor. Volta e meia, falando mal daquele pastor. Esquece aquele ministério que você saiu. Olha para a frente, meu irmão, minha irmã.
segue a paz, busque o bem. Está entendendo? Então, busque, olhe para frente, porque Deus tem maravilhas para fazer na tua vida. Deus tem coisas grandiosas para fazer na tua vida. Mas sai desses embaraços. Lembrando do Hebreus 12, né? Visto, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Deus quer fazer coisas novas, mas enquanto nós ficarmos moendo nas coisas antigas, guardando raiz de amargura, ódio, aquele desejinho de vingança lá dentro, Deus não pode fazer nada novo para você. Mas quando você se despertar, aleluia, buscar a paz, Romanos 12, 17 e 18, a ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante os homens, quando estiveres em vós, tende paz com todos os homens. Você vai ver que a tua vida vai mudar, e se você já está fazendo isso, continua, aleluia. Deus tem muitas bênçãos para serem derramadas na nossa vida, aleluia, glória a Deus. Não é porque temos luta não, gente, é o Salmo 34, 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas, aleluia. Então você vai começar a andar, você vai começar a se deslocar para o oceano de bênção que Deus vai te dar. Nós vamos falar com Deus agora. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Fábio Medeiros, peço oração por minha vida e família, pelo irmão Basílio e família, por minha nora Gabriele Medeiros, por meu filho Tiago Medeiros, por minha neta Giovana Medeiros, por Mariana, por Michele, por Flávia, por Francilene, por Flávio, por Mário Celso Barbosa e pelos irmãos do Rio de Janeiro e do Brasil. A irmã Valdirene, peço oração em meu favor, necessito das orações do pastor e de todos os irmãos. Irmão Walter, peço oração por mim, por minha família. O irmão Elias Guimarães, peço oração por minha prima Marilene. O irmão Josias Negrini, peço oração por mim, por minha esposa Marta e para o seu Luiz, que está enfermo, suspeita de câncer. A irmã Lloyd Medrado, peço oração por minha irmã que está passando por luta no serviço. Também peço por minha família. A irmã Glauciane Nunes, peço oração em meu favor, por saúde, cura emocional, libertação total. Também peço por todos os meus filhos, filhas, netos, noras e genro. E nós vamos orar aqui mais uma rodada. Eduardo, Maele, Paulo Henrique, Isabela,
Benjamin, Marcos Vinícius, Matias de Arruda, Bruna Pivato, Davi Pivato de Arruda, Ana Maria Cunde, João Pedro Viana Gonçalves, Wenis Ribeiro de Moura, Eliahar Ludovico Moura, Teodoro Seabra Moura, Hel Flaiane Ludovico Custódio Moura, Hel Yasmin Ludovico Custódio Moura, William Ludovico Custódio Moura, Maria do Carmo Porto Alegre, Marco Antônio Barbosa de Castro, Rosimara Dornella de Castro, Gabriel Henrique Castro, Terezinha de Jesus Amate Dornelas, João Pedro de Souza Macedo, João Alves de Macedo, Ezequiel Rubim de Toledo, família Ezequiel, lá de Londrina, Mateus Henriques Baes Correia, Mariângela e Delfonso da Silva, Pedro Luiz dos Santos, Lilian Leite, Maria Fernanda Leite, Edmar Rosimeire Leite, Regiane Cristina de Araújo Inácio, Sidnei Pereira Inácio, Elaine Cristina Andrade e família. Querido Deus e nosso Pai Celestial, tomei alguns nomes do caderno, por falta de tempo de ler todos, mas todo culto leio, mas a oração é por todos. Pai, abençoa, Pai, cada nome que tem aqui no caderno, e também, Pai, os irmãos que pediram hoje, como o irmão Fábio, a irmã Valdirene, irmão Walter, irmão Elias Guimarães, irmão Josias, irmã Lloyd Medrado e a irmã Glauciane Nunes, cada uma delas um pedido de oração, Pai. Ó Deus, Pai poderoso, abençoa, Pai, nós agora, primeiro, para que dessa fonte de água não saia água amarga e doce, como disse Tiago, que não saia palavras de bênção e maldição, mas somente palavras abençoadoras, palavras encorajadoras, que só saia bênção, Pai, água boa para se beber, aleluia, que não sejamos homens e mulheres de dupla personalidade, mas realmente cristãos, cheios do Espírito Santo, que faz o bem, que busque a paz, aleluia, e com certeza seremos abençoados com largos dias, aleluia, com bênção, com os dias maravilhosos. Pai, aleluia, estende agora a tua mão poderosa para dar a vitória para os nossos irmãos, a vitória para a irmã da irmã Lloyd Medrado, que está sofrendo no trabalho, Pai. Abençoa a irmã Bárbara, também, Senhor. Abençoa também a irmã Sandra. Ela agradece por bênçãos recebidas e pede pela reabertura do seu restaurante que fechou e que o marido esteja de acordo, pois ele está resistindo em um local, os freezers cheios de mercadoria. A irmã Glauciane também ainda pede que orem, pois ela sente muita culpa do passado e não estou conseguindo me perdoar. Estou sofrendo muito. Deus, Pai, aleluia, agora, meu Deus, estende as tuas mãos para dar a cura, para dar aquele ânimo, Senhor, para dar aquela coragem. Tem pessoas desencorajadas que não quer nem sair para o trabalho, quer ficar em casa, quer ficar deitado, os olhos fechados na escuridão. Pai, ajuda os tais,
dando força, dando coragem, dando ânimo, resignação e resiliência. Resiliência é quando nós somos maltratados, ridicularizados, humilhados, mas isso não nos afeta. A gente volta como a palmeira. Resignação é obedecendo a palavra, mesmo se vai sofrer por ela. Pai, é isso que nós precisamos. Concede a cura, a libertação, Pai, o ânimo, a coragem, aleluia, o batismo com o Espírito Santo. Pai, que as tuas asas chamem todos eles para debaixo dela, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus por mais uma programação. Aleluia. Que número foi esse programa? O programa de número 898. Que maravilha, gente. Maravilha. Nós tivemos 52 conexões, uma média de 67 irmãos. Irmãos, passe a vida abençoando, gente, abençoando. Você vai ver que vai dar certo. Tupã, irmão Sérgio, irmão Valdirene, Mira Araújo, Irene Família e Uslane. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Noêmia Guimarães, Elias Guimarães, Eni Guimarães, Elisalma e Dário. Anísia Bastos, Sorriso Mato Grosso, Daniela. Lins, irmão Walter, Ourinhos, irmão Estevão. Arco-Íris, Felipe Serafim, José Figueiredo, Limeira, Isaac Martins e Débora Ferreira. Getulina, Valdivo, Osasco, Antônio Machado, Manduria Macláudia. Santa Cruz do Rio Pardo, Josias Negrini. Birigui, Silvana Silvestre, Embu das Artes, Roseni Xavier, Rubiácea, Lloyd Medrado, Queimado, Rio de Janeiro. Cosmo de Paulo e Clarice, Maria Clarice de Paulo. Placas do Pará, Janete Jarenco, Marília, Adão e Maria, Bárbara, Ribeirão Preto, Cidinha, Curupira, Pernambuco, Sara Rafaela, Araçatuba, Solange Maia, Pirapozinho, Leandra Góes, Uberlândia, Minas Gerais, Glauciane Nunes, Águas de Santa Bárbara, Leonilda Barros, Várzea Grande, Mato Grosso, Pastor Efraim, Aracaju, Sergipe, Irmã Sandra, Três Lagoas, Maria Verres, Mato Grosso do Sul. Que o Senhor continue abençoando vocês. Um grande shalom. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.